Olá, gente, tudo bom? Bem, eu sou a Thaís, né? Esse seminário a gente vai tratar de duas obras do Foucault, a gente está olhando bastante para o Foucault agora. E os temas, em linhas gerais, que nós vamos tratar vai ser a relação, uma descrição do que é o poder soberano, na sequência, ou né, em conjunto a isso, que é o poder disciplinar, o exercício do poder disciplinar e como que isso, né, há diferenças ou a discussão e a descrição que o Foucault vai fazer sobre a biopolítica enquanto ferramenta, enquanto atos, né, de Estado ou de um poder, enfim. E a diferença, né, os outros, esse é o quadro geral, digamos, que são abordados nos dois textos, tanto no texto principal, né, no texto base, quanto no texto de apoio. Então, o primeiro que a gente vai tratar é a história da sexualidade, a sua última parte, que é o direito de morte e o poder sobre a vida. Eu sempre tenho que conferir qual que é a relação, qual que é exatamente a ordem. E na sequência, né, o complemento desse raciocínio está descrito na última aula que compõe a sequência, né, que vai ser publicado posteriormente como a obra Em Defesa da Sociedade. Então, os fios condutores, os conceitos centrais do nosso tema de hoje, né, da nossa fala de hoje, vai ser justamente o poder soberano, o poder disciplinar e a biopolítica. E a história da sexualidade vai recair, né, vai descrever com mais cuidado os elementos relativos à sexualidade, o tratamento do sexo, o quanto que isso, né, vai ter os desdobramentos do poder do outro com relação ao indivíduo, né, ou às figuras dos corpos individuais. E no Em Defesa da Sociedade, ele não faz uma descrição tão pormenorizada dos elementos individuais, né, das pessoas, mas ele se ocupa em tratar desses três pontos no que se refere à presença ou os atos de racismo, né, em alguma medida como políticas ou biopolíticas, enfim, exercícios desses atos de poder. Eu fiz um esqueminha, eventualmente, se me virem olhando fora do foco aqui do vídeo, é porque eu tô com o meu esquema no computador, então fica um pouco mais claro e mais fácil para poder orientar meu raciocínio. Às vezes eu vou e volto, então para eu poder conduzir isso de uma maneira um pouco mais clara, eu vou usar esse método para vocês. Então acho que fica um pouco mais claro, fica um pouco mais lógico primeiro tratar esses três, né, conceitos, essas chaves conceituais: poder soberano, poder disciplinar e a biopolítica, e na sequência fazer a especificidade acerca da relação de sexualidade e do racismo. E na leitura desses textos, que já me eram conhecidos, eles não eram totalmente novos, porém com um olhar novo, né, que fiz essa leitura, me ocorreram algumas ponderações, algumas colocações que eu, ao longo da exposição desses conceitos, dessas ideias, eu pretendo trazer para vocês, até para que a gente possa, né, seguir na discussão no nosso encontro, na nossa conversa conjunta, enfim. Né, eles são temas mais afetos à minha área de conhecimento, que é o direito, mas, enfim, sempre que tiver um assunto mais espinhoso, eu faço uma breve colocação, até porque, né, a ideia não é a gente discutir direito aqui, mas justamente a função Foucaultiana e aqui o quanto ele vai trazer esses conceitos. Bem, tanto nessa hora da sexualidade, né, nesse capítulo sobre poder sobre a vida, o direito de morte ou vice-versa, ele inicia uma conceituação, né, muito mais uma ilação, uma ponderação do que era o exercício do poder soberano, né, e quanto isso diverge ou vai sofrer uma virada para o exercício do poder disciplinar, no sentido de que o poder soberano, né, ele tem muito uma característica de ordem pessoal, ainda que ele não seja indivíduo a indivíduo, mas no exercício de poder ou dominação mais diretiva. Né? Então, ele incide de maneira muito mais clara com relação ao corpo do indivíduo. No Vigiar e Punir, isso fica bem ilustrado na descrição inicial do que é o suplício. Enfim, então, de alguma forma, o poder soberano ele tem realmente uma perspectiva de poder, né, aplicar ou poder impor a morte ao indivíduo, ou ele pode simplesmente deixar o indivíduo, a pessoa, viver. Né? Então, ele é uma circunstância muito mais de concessão, a possibilidade de impor a extinção da vida, né? Poder justamente dizer, essa pessoa não tem mais o direito de viver, ela não tem mais a capacidade de dignidade de vida,
ele é algo muito expressivo e é, em alguma medida, o que marca essa relação do poder soberano, ainda que a gente possa apresentar isso em diversas formas de poder, e até o Foucault nem entra nessa discussão. Mas exatamente essa perspectiva do poder soberano, que não necessariamente é do rei, né, mas, enfim, dividido em várias governabilidades, enfim, várias instituições ou formas de exercício desse poder, se trata basicamente dessa ideia de poder impor a morte, né? Que seja por um voluntarismo de quem está exercendo esse poder, seja como resultado de um procedimento, vamos pensar na relação judicial muito própria da Inquisição, por exemplo, né? Que é na circunstância de se admitir a relação de culpa, de haver algum tipo de relação confessional, de ascender ao céu, eventualmente da pessoa fazer a purificação do corpo, da vida, da alma. Em alguma medida, a gente está falando, né, ou ele vai tentar escrever isso de forma um pouco mais objetiva. Mas o deixar viver é sempre uma relação concessiva, portanto, a ideia do súdito, ou do indivíduo, da pessoa, do corpo, né, não existe um caráter ou uma relação biológica na vida e morte, né, é realmente um exercício de poder. Olha, eu tenho o poder, a possibilidade, apenas e tão somente, de ir lá e impor a morte a um indivíduo, uma pessoa, seja qual for a circunstância que isso aconteça, seja mandando a pessoa para a guerra, seja exigindo que ela se ofereça ou de alguma forma dedique a sua vida a mim ou à manutenção da minha segurança, da segurança do grupo, da segurança da comunidade, ou pela imposição direta dessa morte, né? Seja num sentido punitivo, seja como uma ilustração eventualmente espetaculosa do meu poder mesmo, né? Poder dizer, vou matar apenas porque eu posso fazê-lo, né? Demonstrar essa minha possibilidade de exercício e poder. E aqui já começa um ponto interessante, até que ele vai retomar ali, né, o que apresenta-se nos dois textos, que ele vai além ali em Defesa da Sociedade, nessa descrição do que é a morte, que no exercício ou na existência desse poder soberano, né, que é uma forma, uma estrutura de dominação em relação entre pessoas muito típica e própria dos governos até meados do século XVIII, né, ele justamente vai apontar que com o advento da modernidade há uma mudança nessa circunstância, né, então deixamos de ter essa relação mais genérica e passamos a olhar para a disciplina do corpo, como já tratamos anteriormente, a gente vai esmiuçar um pouco melhor isso na sequência. Mas ele justamente faz uma colocação, e eu acho que é bem interessante, ele está falando, né, ou ele descrever isso ali em meados da década de 70, quando ainda é previsto no sistema jurídico francês a possibilidade de pena de morte, e nesse caso a pena de morte ainda é executada por guilhotina, o que é de explodir a cabeça, né, imaginar que isso só vai ser extinto no ano de 88, portanto agora muito recentemente, mas apesar justamente da circunstância que a imposição da morte, até ali meados do século XVIII, se refere exatamente a um exercício de espetáculo e de demonstração de poder. E aqui, não tanto talvez na noção de poder que o Foucault vai tratar, mas realmente chegar para dizer, eu posso extirpar a vida da pessoa de uma forma louca, doida, estraçalhando, moendo, destruindo, arrancando pedaço, jogando piche na pessoa, justamente porque eu posso fazer isso, né? Porque é permitido, lícito e razoável às figuras de poder, ou que tem algum tipo de autoridade, fazê-lo. Então, a imposição da morte, ela não é apenas um exercício ou uma possibilidade de extinguir uma vida, não é só afastar a existência daquela pessoa, mas também é um exercício de demonstrar o quanto isso é possível. É algo que, e daí já começo a pensar, ou me intuo em algumas relações que parecem muito presentes, por mais que sejam assustadoras, que é a circunstância que nós observamos ainda hoje, o que parece ser bastante comum, que pessoas que supostamente praticam atos que são muito reprováveis ou que provavelmente causam algum tipo de repulsa muito grande a outros indivíduos da comunidade, parece que é necessário que a imposição de uma pena ou de um suplício ou de algo que não é muito agradável tem que ser algo espetacular também. Exemplos bastante simples disso foram inúmeras das execuções de mandado de prisão da Lava Jato, nos quais as pessoas que estavam sendo levadas à cadeia naquele momento, que não era nenhuma condenação ainda, né? Eventualmente
casos de prisão provisória, algo que a pessoa vai passar 30 dias ali apenas para ela pensar um pouquinho na vida, né? Tipo o cantinho do pensamento, no qual a pessoa sai algemada, né? Aquelas circunstâncias que nós vemos ainda muito espetaculosas, que são muito comuns hoje, né? Situações geralmente que tem um apelo da mídia, acabam tendo esse tipo de manifestação. As pessoas têm uma necessidade, né, quase estomacal, assim, uma coisa meio visceral, efetivamente, de ir lá ver, gritar e dizer realmente culpado, culpado. Então, existe, em alguma medida, uma certa manifestação dessa intenção que as pessoas têm. Elas não praticaram efetivamente aquelas prisões, elas não têm uma responsabilidade efetiva com relação a isso, mas chama a atenção que essa imposição de algum tipo de suplício ou pena, ou algum tipo de dor ou tortura, imposição, enfim, de um sofrimento ao indivíduo que é considerado dissonante, infrator, isso tem que ser não só colocado para ele, não é só a pessoa que tem que sofrer isso, mas isso tem que ser demonstrado para os demais. Obviamente a gente não pode comparar o poder soberano pré-século XVIII com esse tipo de manifestação do Zé da Esquina, que grita, né, para uma pessoa, um preso que roubou, sei lá, desviou verba da merenda escolar, mas a gente pensa enquanto manifestações emocionais, né? Então também o público que observava o suplício lá no século XVII, de alguma forma, né, tem esse mesmo sentimento de participação do tiozinho da esquina, que eventualmente quer ele gritar na frente do fórum para a pessoa que tem que morrer, bandido bom, bandido morto. Então a gente já pensa que nessas categorizações a gente, por mais que possa se observar mudanças de comportamento ou formas de tratamento que, como Foucault mesmo vai apresentar, ele não acha mais humano a prisão do que o suplício, mas por mais que nós tenhamos mudanças de comportamento com relação à imposição feita pela autoridade, ainda assim, né, o cidadão comum, lá, o indivíduo, aquela pessoa despersonificada, né, ela acaba tendo essa necessidade de manifestação pessoal. Bom, para a gente não se alongar muito nessa descrição do que vai ser o poder soberano, até porque esse é apenas um pressuposto para ele discutir o que vai ser o poder disciplinar na sequência, ele justamente vai colocar essa relação ou essa circunstância de que se trata efetivamente de uma demonstração de poder puro e simples, né? Em alguma medida, vamos pensar aquela coisa do, não, você não vai porque eu não deixo, apenas, né? Ou eventualmente quando a gente é muito novo, né, e pergunta para os pais, puxa, posso ir em tal lugar, determinado horário, eu posso ir em tal festa, posso viajar com meus amigos? Não, não pode, mas por quê? Por que não? Né? Não há necessariamente uma necessidade justificativa, ou uma legitimação, ou alguma lógica, um procedimento para se determinar esse tipo de imposição. É apenas o não pelo não, o sim pelo sim, a imposição da morte apenas como uma demonstração dessa clareza de poder. No que se refere, então, ao poder disciplinar, e a evolução dele vai ser justamente a sequência de que o poder disciplinar ele vai incidir efetivamente na sujeição, na organização, na sujeição de técnicas que condicionem e utilitarizem os corpos, né? Então, aqui não necessariamente pensando ou o corpo da Thaís ou o corpo do Joãozinho, mas essa suposta individualidade, né, que é pensada enquanto corpo útil, também muito afeta a ideia da industrialização, a circunstância, né, nascente do capitalismo, o quanto se faz necessário tornar toda uma relação, ou pensar uma relação utilitarista do uso dos corpos, né? Então, é um movimento reto, contido, né, não tem um gasto de energia desnecessário, portanto, e até um ponto, um termo que eu acho muito interessante que o Foucault vai trazer, que é a relação ótima do uso do corpo, né, ou das técnicas de uso do corpo. Então, pensar tudo aquilo que se possa ter o máximo resultado, com não necessariamente o menor esforço, porque aqui a gente não está pensando num ócio, né, como o Domênico de Masi, mas especialmente de se levar à máxima eficiência, à máxima eficácia, à máxima potência, o uso do corpo, o uso da mente, ou seja, todo esse aparelho que é essa ferramenta que nos pertence, que é de cada um dos indivíduos, não mais só pensar enquanto resultado do grupo. Então, imaginar uma relação, né, do mundo medieval, de uma relação feudal senhorial, no qual, bem, temos que pensar numa produção de alimentos para o grupo, mas na máxima eficiência de cada um
dos corpos de cada um dos indivíduos dessa relação corporificada. Portanto, o poder disciplinar ele vai ter uma característica muito técnica de descrição médica, psiquiátrica, anatômica, biológica, enfim, né, pensar aquele uso o mais expressivo, como se fosse realmente uma máquina, né? É muito mais ligado à ideia do que seria a tecnologia do corpo do que necessariamente uma técnica. Portanto, é algo que é muito afeto à lógica mental, cultural, de produção de ciência e conhecimento daquele momento. Então, se perceber qual vai ser o uso máximo de cada um dos movimentos, o uso máximo de cada uma das funções, o uso máximo ótimo e maravilhoso de cada uma das potencialidades. Então, e se a gente colocar isso em termos, em aspectos muito emocionais, vamos pensar algumas coisas que parecem até banais, mas que eu acho que ilustra um pouco essa ideia. Você não tem que pensar sobre isso. Eu já pensei como isso vai ser feito. Você simplesmente executa da maneira como eu elaborei, né? Se a gente for transportar isso para uma relação até de exercício profissional, técnico e execução, né? O servente de pedreiro lá, o indivíduo que vai virar massa numa obra que vai se transformar num prédio de 45 andares, ele simplesmente recebe uma série de instruções pré-determinadas que supostamente, né, fazem uso do menor quantidade de material da melhor maneira possível para que se possa construir a parede mais firme e consistente, e bem elaborada, pilar de uma base para a construção do prédio. Não tem que ele pensar, nossa, mas se eu pudesse colocar essa pedrinha aqui, talvez ficasse mais bonita ou talvez ficasse mais eficiente. Tem um engenheiro de estruturas que pensou essa lógica para ele, né, descreveu essa relação e simplesmente impõe para esse indivíduo. Portanto, se ele fizer isso da melhor técnica possível, da maneira mais eficiente e eficaz, simplesmente eu vou ter um resultado mais potencialmente técnico e bem elaborado. Então, parece efetivamente uma ideia, uma leitura talvez até um pouco livre da minha parte, mas que o Foucault me parece aqui está descrevendo realmente uma dissociação entre o que vai ser a descrição mental ou intelectual de um ato e a execução pura e simples dele, né? Até a gente pode pensar um pouco o que é ali a cena clássica do Tempos Modernos, né, do Chaplin, simplesmente apertando parafusos. Ele não tem que pensar o que ele está fazendo efetivamente, ele apenas precisa executar aquele ato de maneira mecânica. Isso realmente é um tipo de sujeição. Não dar tempo e não permitir que a pessoa pense ou pondere acerca daquilo que ela está fazendo. Vai simplesmente fazer ou induzi-la, né, fazer com que efetivamente ela possa executar aquele ato de maneira bastante útil, bastante rápida, bastante prática e que leve, né, à produção da maior quantidade possível daqueles objetos que estão sendo construídos. Então, o Foucault, nesse momento, fazer uma descrição, né, desse poder disciplinar enquanto essa regulação, essa regulamentação, essa imposição de técnicas, atos, descrições, contenções do uso do corpo, né, do uso dessa máquina que vai ser utilitarista e pensada assim dessa forma, para o melhor e mais adequado uso dela, mais útil nesse sentido. Quando a gente une, né, então passa dessa perspectiva, ou deixa de ter uma perspectiva apenas tão somente da imposição do poder soberano enquanto relação espetaculosa, e daí poder pura e simplesmente dispor da vida do indivíduo, e não necessariamente dispor só da vida no sentido de eliminar a vida, mas de poder desconsiderá-la, né, ou eventualmente eu deixo a pessoa viver e posso impor a morte essa que não precisa ser necessariamente física ou a extinção total da vida do indivíduo. A gente pode pensar, por exemplo, as circunstâncias que existiam no mundo antigo, especialmente no que se refere à democracia grega, que era o banimento, que nada mais é do que uma figura jurídica da morte civil. A pessoa é afastada da vida civil totalmente, então ela segue o corpo vivo, entretanto, ela era afastada dos atos possíveis de existência no grupo. É uma imposição de morte, sem dúvida nenhuma, essa circunstância, é algo... Opa, mexi aqui sem querer. É realmente uma imposição muito bruta e que demonstra essa efetividade de poder soberano. De outro lado, nós temos uma circunstância que é muito própria, né, e muito afeta essa nova realidade do mundo moderno, dessa imposição estatal, dessa relação de mundo ótimo, que é esse condicionamento do uso do corpo, essa economia utilitarista. E aqui vale uma colocação
que o Foucault vai trazer, no sentido realmente de economia, né, ou utilitarismo, ou relação ótima desse poder disciplinar, no sentido de não só você usar a máxima técnica para que você possa ter a maior docilidade do corpo ou o melhor resultado possível dele, né? E aqui a gente não está pensando só numa relação economicista de produção pecuniária, vamos pensar, ou colocando isso em termos bem simples, não só o máximo que a pessoa possa produzir, mas que ela não gaste energia com coisas desnecessárias, né? Então, isso, obviamente, vai incidir em uma série de circunstâncias e na sequência a gente já vai tratar isso no que se refere à sexualidade. Mas um ponto que é bem interessante e o Foucault aborda na história da sexualidade, mas ele descreve com um pouco mais de clareza no Em Defesa da Sociedade, é o quanto essa dimensão de cuidado que há do uso do corpo, né, ou dos corpos, aqui estou falando de maneira singular, mas pensar esse utilitarismo dos corpos, é resultado, ou ele pode resultar, ou ele vai justamente criar uma circunstância que é essa pretensão, ou essa possibilidade de economia e equilíbrio entre a potência de vida e a possibilidade de morte. E aí, um pouco que ele vai, justamente no que ele vai avançar na existência da biopolítica, que seria, digamos, o exercício efetivo dessa ponderação. Bem, se a virada do poder soberano, no qual você pode deixar viver ou fazer morrer, a lógica do poder disciplinar que vai ser imposta ou vai ser praticada na modernidade, nesse novo exercício, ele deixa de ser a imposição da morte, mas fazer viver ou deixar morrer. E pode parecer apenas um jogo de palavras, né, mas é sempre algo que eu tento descrever para os meus alunos em teoria do direito e que faz explodir a cabeça deles. É justamente uma mudança de lógica de que, bom, para que nós possamos tornar a vida possível e melhor para todos ou para a grande maioria, é bem provável que a gente perca algumas pessoas e coisas, né? Então, seria ao criar-se políticas públicas, atos, ações, circunstâncias que incidam com relação ao todo e ao grupo, portanto, a maioria dos corpos ou a todos os corpos, é bastante provável que alguns se percam, né? Que alguns não resistam ou que alguns não consigam atingir essa relação. E puxa vida, isso é uma tristeza, porém é uma realidade, é algo que vai acontecer e não tem muito o que a gente possa fazer. Se a gente for pensar ou aplicar isso, colocar isso em termos mais concretos, imaginar a relação da fábrica, né? Isso me lembra muito sempre as imagens relativas à Revolução Industrial, uma circunstância de que o uso máximo do corpo da técnica para que se possa produzir bens é exaustivo, é exauriente, é desesperador, é horrível. Um monte de pessoas, ou não um monte, mas um grupo de pessoas não resiste a isso, morre, fica doente, vai ser afastado, mas, puxa, uma grande maioria, um grupo muito mais massivo, muito mais interessante, consegue se sujeitar a isso, é possível que se sujeite a isso e leve isso adiante e, portanto, a gente tem a maior produção possível. Essa economia, esse equilíbrio de coisas, né, esse equilíbrio de forças, vai ser o que, é um exemplo do que o Foucault vai descrever como a biopolítica. Ou seja, o quanto esses elementos biológicos pensados de forma científica, objetiva, médica, psiquiátrica, física, anatômica, nutricional, enfim, essas percepções, todas vão dar indícios, podem obviamente ser condicionadas por elementos que são aleatórios. Então, ao se pensar uma circunstância de nutrição para uma totalidade de indivíduos, então que aqui ele vai justamente descrever a noção de população, você deixa de pensar em corpos individualizados, em pessoas corporificadas, ou a disciplina daquelas pessoas todas que aqui estão, e passa a pensar em população. Quando se descorporifica esse grupo, né, esses súditos, esses indivíduos, os cidadãos, as pessoas que compõem a sociedade, o grupo fica muito mais fácil, aqui entre muitas aspas, né, dimensionar, tornar estatístico, matemático, calculista, economicista, contabilista, né, contábil essa relação, matematizar todos esses elementos e pensar, bom, um grupo, né, que é de massa populacional vão ter elementos que são aleatórios, que são incondicionados, que são incontroláveis, mas o objetivo é tentar reduzir ao máximo a presença ou exercício desses atos
e, em eles havendo, que nós possamos minimizar o máximo que conseguirmos o efeito. Pode parecer contraditório minimizar ao máximo, mas a ideia é justamente essa, reduzir tanto quanto possível o efeito desses elementos aleatórios na população. E daí, esses efeitos aleatórios, nefastos e que podem atrapalhar o bom andamento dessa comunidade são variados e vão justamente sofrer as incidências de atos políticos em várias áreas, sejam de natureza jurídica, sejam de natureza médica, sejam de natureza emocional. Então, vai se passar a identificar o mais possível, então, a imposição de uma quarentena para a população pode causar uma série de crises de ansiedade, transtornos mentais, crises de depressão, enfim? Sim, tem como a gente mensurar isso num primeiro momento? Não, porque são fatores não totalmente aleatórios, mas em grande medida aleatórios, que são condicionados por uma série de fatores que a gente não tem como pensar ou prever, né, matematicamente no primeiro momento qual vai ser o efeito disso. A gente pode estimar com base a elementos que temos anteriores. Então, esse próprio levantamento de dados, esse próprio levantamento de informações, ele é muito próprio do exercício do poder disciplinar ou da própria existência da biopolítica. Então, é levantar esses dados, fazer toda essa análise anterior, que é muito própria das ciências naturais, né, as ciências biológicas, as ciências médicas, que é pensar justamente isso. Tudo aquilo que possa afetar a circunstância de existência normal, né? O sentido de normalidade aqui é pensado como aquela barra média e razoável de existência das pessoas, né? Ou aquilo no ponto básico de onde a gente passa para o exercício ou o uso máximo, ótimo, mais potencial da capacidade do corpo, né? O corpo aqui pensado como mente, capacidade, intenções, e tentar eliminar isso. O fato de se perceber que matar outras pessoas é algo ruim, não tanto é que a discussão, e o Foucault justamente vai simplesmente se alheia a essa relação. Não vamos entrar numa discussão moral se matar, suprimir propriedade, praticar violência sexual, que isso seja moralmente errado. A questão é que isso é considerado disfuncional e anormal porque isso causa perturbação numa comunidade. Bom, tem como evitar que as pessoas matem umas às outras, roubem umas às outras, pratiquem violências múltiplas umas contra as outras? Não, nós podemos impor ou podemos determinar a imposição de consequências negativas. Isso por si só vai impedir? Também não vai impedir. Entretanto, cria-se uma circunstância especial. Se nós determinarmos uma regulação que determina que ao matar pessoas, ao roubar a propriedade, né, ao suprimir propriedade, ao causar agressões, isso vai ter uma consequência negativa, é bastante provável que a maioria dos indivíduos, que a maior parte desses corpos, dessa população, acolha essas restrições e viva mais ou menos bem com elas. Uma parcela de pessoas, de indivíduos, vão continuar fazendo isso? Vão continuar fazendo isso. Tem como a gente precisar quais vão ser os indivíduos e quando, como que eles vão fazer? Não, mas tem que se pensar que essa parcela, que não é maioritária, não é majoritária, vai seguir, pensar qual vai ser a solução que vai ser imposta e aplicada e justamente colocar de lado, né? Então, enfim, afastar, e daí entra, né, vamos por a manifestação, vamos colocar em termos mais concretos a suposição que agora o Foucault vai fazer. Eu pretendo deixar viver, eu pretendo fazer viver, colocar de grau máximo a potência dessa comunidade, porém, aqueles que são disfuncionais, aqueles que vão ser degenerados, aqueles que vão ser estranhos a essa relação, vão ser afastados, né? Seja pela prisão, seja pela morte, seja pela internação, por todas as ferramentas de uso político ou de exercício do poder disciplinar, né, por todas as instituições que podem fazê-lo, que o Foucault vai descrever, algumas com mais detalhes, outras com menos colocações, porém vão ser todos exercícios desse poder disciplinar que vai estar a serviço, ou vai ser, digamos, a materialização dessa biopolítica. Então, esse é um pouco do cenário, né, que vai ser descrito por ele, desse contexto que vai ser colocado por ele para descrever esses três elementos. Então, essa imposição, essa possibilidade do poder soberano, que incide muito mais na capacidade de impor a morte, o exercício do poder disciplinar, que vai se dar nessa regularização, nessa normalização, nessa normatização do uso do corpo, e como que isso vai ser o exercício da biopolítica.
Espero que eu tenha conseguido expor, né, pelo menos ilustrar um pouco, em termos mais concretos, essas relações que ele traz, tanto na história da sexualidade quanto em Defesa da Sociedade, sendo que no Em Defesa da Sociedade ele vai ser um pouco mais extensivo, né, um pouco mais detalhista e descritivo, especialmente no que se refere ao poder soberano. Na sequência, eu acho que esse é o ponto de fechamento, ele vai tratar na história da sexualidade como que se dá incidência, né, ou como que isso pode ser influenciado na relação na sexualidade, e em Defesa da Sociedade ele vai trazer isso muito mais para a lógica de Estado populacional, social, que é a existência do racismo. No que se refere à sexualidade, e esse é um ponto, acho interessante, me chama a atenção, o Foucault vem, né, na obra, né, na história da sexualidade, ele vem em toda uma série de descrições e colocações no que é o uso do outro, ou na imposição de poder, né, que é feita de um indivíduo com relação ao outro. Então vamos pensar efetivamente tanto o poder soberano quanto o exercício do poder disciplinar, e por via de consequência os atos de biopolítica, são sempre elementos externos, eles são regulações externas ao indivíduo, ao corpo ou aos corpos, se a gente for pensar, né, nessa relação mais ampla. Isso diz muito com relação ao direito, e me ocorre, né, pensando essa relação economicista, por exemplo, de uso máximo e ótimo das circunstâncias, ainda não necessariamente referida à sexualidade, mas que sempre que eu leio essas relações me vêm e cada vez mais presentes. Por exemplo, a tabela de custos que tanto a Vale quanto a Samarco recentemente tivemos colocações nesse sentido, de que sim, existe uma atividade que eles praticam que é perigosa, de mineração, que gera uma série de resíduos que têm um potencial tóxico, que pode causar uma série de problemas a uma série de pessoas. Mas bem, se isso acontecer, qual vai ser o custo que nós vamos ter disso, né? Então, essa é uma relação que eu acho que ilustra muito bem e de maneira bastante explícita, ainda que não muito feliz no sentido de alegria, né, essa relação. Penso exemplos que são muito claros, pensar grandes empresas, não precisa ser grandes, enormes, né, mas situações corporativas que tenham algum tipo de atividade que possa causar, de qualquer forma, algum tipo de risco de crise ou dano a qualquer tipo de indivíduo ou pessoa, seja o cliente, seja o fornecedor, seja como for, isso é contabilizado, né? E eu acho muito feliz e ilustrativa a colocação do Foucault ao determinar essa relação, né, de que existe uma descrição de uma situação, uma ponderação do quanto eu posso potencializar, vamos pensar um caráter economicista, o lucro, ou a máxima potência, o uso máximo, ótimo, maravilhoso dessa relação, mas eu posso ter aí um risco, né, eu tenho um risco que potencialmente pode diminuir esse meu uso ótimo, mas no equilíbrio de coisas, a gente tenta efetivamente, né, minorar o risco, aumentar a potência em relação ao resultado ótimo, e nesse espaço, nesse vácuo, é que vai residir uma série de decisões que vão ser de biopolítica. Citei a situação da Vale e da Samarco. Em termos contábeis, praticamente todas as relações de capital tratam dessa forma. Vamos pensar no que se refere, falo de um exemplo muito caro e muito pessoal meu. Toda empresa faz um cálculo que a gente chama de débito trabalhista, que é pensar tudo aquilo que a gente faz e que de alguma forma viola contratos de trabalho ou viola normas trabalhistas, mas o quanto isso vai nos render em mais trabalho, mais eficiência desses empregados, quantos deles potencialmente podem vir a entrar com ações e o quanto a gente vai arcar com o custo disso. Se no longo prazo, né, e daí são cálculos ali que são bem técnicos mesmo, né, pensar no que vai a possibilidade da pessoa reivindicar isso judicialmente, qual o prazo que ela pode fazer isso, o quanto ela pode fazer isso, né, o quanto isso vai gerar de multas e coisas do gênero, se percebe, de repente faz sentido eu pedir que todo mundo volte 15 minutos antes do horário do almoço, isso vai gerar uma série de possibilidades de indenizações trabalhistas? Vai, mas no médio e longo prazo isso vai gerar um resultado muito mais interessante no sentido A, B ou C. Então, é muito ilustrativo e é sempre muito contemporâneo, muito recente, muito atual essas descrições, né, que o Foucault faz. E, bom, isso não é exatamente uma grande novidade, mas em grande parte
sempre ler Foucault e olhar para essas colocações que o Foucault faz, pelo menos a minha, eu não sei quanto a vocês, mas parece sempre um pouco pesado, um pouco depressivo, né? Porque é pensar, puxa vida, nós temos acesso, né? Temos a possibilidade de fazer essas descrições, de perceber o quanto isso é agressivo, né? O quanto isso é uma descrição de uma realidade que a gente deveria ou poderia evitar, mas seguimos fazendo isso, né? E o que é ainda mais maluco é pensar que uma série de pessoas, instituições, elementos, né? Enfim, indivíduos, autoridades, sejam elas políticas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, fazem uso disso, pura e simplesmente, conhecendo, né, tendo consciência desses atos. Mas voltando à ideia da sexualidade, achei só importante fazer essa colocação, mas falando da relação de sexualidade, justamente o Foucault, né, ao se referir a esse deixar viver, ou fazer viver e deixar morrer, ele, no que se refere ao poder disciplinar, vai, ainda que não seja literal, né, fazer a descrição de que esse poder disciplinar ou essa possibilidade de regulamentação dos corpos e tanto do sexo quanto da sexualidade, e aqui ele vem falar do sexo enquanto manifestação pretensamente objetiva, pretensamente científica e pretensamente da esfera da técnica, e a sexualidade enquanto manifestação ou exercício, ato e coisa que tem a influência na vida dos outros, né? Então vamos pensar uma manifestação e outro objeto, entre significado e significante, ou vice-versa, né? O sexo como significante e a sexualidade como significado. Bom, nós poderíamos pensar, né? E eu acho que é justamente o tema dessas discussões que nós temos tido nessas últimas semanas, pensar efetivamente o quanto o poder disciplinar, enquanto a biopolítica vai atuar na sexualidade ou no próprio sexo, né? Então, pensar isso enquanto órgão, enquanto anatomia, enquanto relação física e biológica, e o quanto isso vai se manifestar, né? Sejam por orientações, sejam por manifestações públicas, seja por tudo aquilo que a gente possa descrever e compor como sexualidade. E justamente o Foucault vai descrever que a sexualidade e o próprio sexo vão ser objetos muito, muito, muito importantes, muito preferenciais, muito expressivos desses exercícios de biopolítica e de biopoder, então atos de biopolítica no exercício do biopoder. Porque, afinal de contas, né, há uma descrição, especialmente ali no século XIX, de como o uso dos corpos pode ser potencializado e colocado de forma excelente, máxima, ótima, né, técnica utilitarista para a criação de uma raça mais forte, de pessoas mais saudáveis, um uso mais potencial dos corpos, seja para a fabricação, vamos pensar na relação industrial, né, das oficinas, seja pela melhor mentalidade ou pelo melhor exercício de produção na comunidade. E especialmente o sexo enquanto elemento biológico, né, ou manifestações físicas, técnicas e científicas, ou a sexualidade, tem que ser objeto, tem que ser, enfim, pontos de imposição ou de uso de poderes disciplinares e de atos de biopolítica, porque vão influenciar diretamente, ou vão ser influenciados diretamente na produção de pessoas novas, mais saudáveis, mulheres menos histéricas, homens mais úteis e fortes. Então, toda essa relação, toda normalização, normatização e regulamentação que possa ser feita acerca do sexo e da sexualidade são muito caras ao século XIX nessa produção de utilitarismo máximo, né? E daí nós vamos poder descrever isso em todas as colocações do que seriam perversões, condutas criminosas, descrições daquilo que possa ser evitado e, obviamente, nós, ou não obviamente, mas podemos fazer uma relação que vão ser as manifestações de feminismo, todos os distúrbios a serem descritos, tudo aquilo que possa ser considerado disfuncional, que possa ser considerado dissonante, que possa ser considerado criminoso, que possa ser considerado estranho ao uso ótimo, né? Então, vamos condenar e vai se tentar disciplinar e sexualizar a masturbação, a vida da criança, o quanto o dispêndio de força em atos supostamente não úteis para o sexo, a sexualidade e a reprodução, o quanto vai se tentar condicionar
né, a mente, o corpo e os órgãos da mulher, dos homens, essa descrição e categorização muito clara. Então, não só a existência biológica e física, mas tudo aquilo que concerne a essa existência e a esse uso. E não só a existência, o uso desses elementos, dessa categorização, mas tudo que possa ser manifestação da vontade ou que possa ser descrição que de alguma forma perturbe isso. Então, óbvio, situações que são obviamente condenáveis, vamos pensar a relação da pedofilia, de um ponto de vista utilitarista ótimo, né? Ele não é só prejudicial porque isso é criminoso, bizarro, sem sentido, né? e que possa causar traumas emocionais, mas que isso é um desperdício de energia de um adulto que poderia estar usando essa energia para reproduzir de forma ótima e maravilhosa, além do que isso possa criar uma circunstância traumática nessa criança que não vai ter uma vida ou um uso do seu corpo, do seu sexo, da sua sexualidade de forma saudável, adequada e ótima, e aqui saudável não tanto no sentido de autossatisfação, mas de uso e utilitarismo. Essa relação de sexualidade, ela é muito, ela é muito complexa. Nesse primeiro momento ele não vai ter uma descrição muito clara disso, até porque ele mesmo declara, né, que ele não tem uma metodologia própria para discutir isso. Então ele faz uma relação e descrição do poder soberano, da biopolítica, dos atos biopolítica e nesse exercício do poder disciplinar nos corpos, mas ele ainda não tem isso muito claro, parece realmente que ele está um pouco batendo cabeça ali. Mas, fazendo a leitura que nós temos hoje e conhecendo as demais obras, nós já conseguimos fazer algumas intuições mais complexas. E me chama a atenção, e eu penso que é esse o objetivo, né? Não só ficar repisando conceitos que já são trazidos de maneira talvez mais literal no texto, ou né, que a leitura possa permitir um acesso mais direto e talvez até menos volteado do que eu posso trazer, mas algumas coisas que me chamam a atenção e que eu acho que são interessantes de trazer para a discussão. As formas, o exercício desse poder disciplinar, ou de eventuais poderes disciplinares, regulamentação, tanto do sexo quanto da sexualidade, de suas inúmeras manifestações, foi uma preocupação e é uma preocupação muito grande no que se refere à regulamentação jurídica, né? Temos uma série de descrições nesse sentido. O nosso Código Penal, que é de 1940, não se preocupe, eu não vou ficar discutindo juridiquês com vocês, tá? É só para trazer um exemplo que é bem pontual e bem expressivo disso. O nosso código, que é de 1940, portanto, né, tem aí quase 80 anos. Bem, é óbvio que ele era resultado e foi resultado de uma série de descrições do que seriam crimes sexuais num contexto do Brasil da década de 40, né, que visava não o bem-estar, ou o pretenso bem-estar da vítima, mas muito mais uma relação, ou muito mais uma regulação de condutas de pessoas. Então vamos pensar, o estupro era crítico, ou o que vai ser a corrupção de menores, que é ter algum tipo de ato libidinoso com menores de idade, né, pessoas com menos de 18 anos. Isso é muito mais uma preocupação de, puxa vida, se, né, especificamente no caso da mulher, se a mulher deixa de ser virgem antes do casamento, ela não vai conseguir um bom casamento, como é que vai ser a sobrevivência dela? É manifestamente um exercício de biopolítica, né? Então há uma interferência clara e objetiva no uso do corpo, na utilidade do corpo, e pensar a utilidade do corpo como potencial de casamento, como potencial de ser mãe, como potencial de sobrevivência. No caso do agressor, pensar, né, no momento em que ele faz isso, ele vai ser visto como um criminoso, ele vai ter que ser retirado da sociedade, ele vai ser colocado numa prisão e, portanto, ele vai deixar de ser um operário, uma mente útil, um corpo útil e, principalmente, ele vai deixar de ser um bom reprodutor. Então, a gente pode colocar e descrever isso em inúmeras circunstâncias relativas tanto ao sexo, reprodução e sexualidade, mas, especialmente nos últimos 15 anos, tivemos uma mudança muito profunda da forma como se tratam os crimes e as relações sexuais, e isso nos trouxe algumas ponderações muito importantes e que de alguma forma fazem, né, ou podem ser ilustradas, podem ser usadas como ilustrativas da descrição do Foucault. Trago uma que eu sei que vai ser bem polêmica, né, mas a ensejo do que até conversamos no nosso último encontro. Em 2009 foi feita uma revisão bem importante do capítulo sobre os crimes sexuais, sobre a dignidade sexual, sobre a liberdade sexual. Inclusive esse capítulo mudou de nome, que antes era, enfim, só crimes sexuais e passou
a ser crimes contra a dignidade sexual e a liberdade sexual. E entre essas muitas alterações, teve duas que eu acho que merecem esse destaque. A primeira delas é um aumento de pena, uma circunstância que é bem processual, relativa ao estupro coletivo, ou seja, aquela violência sexual que é praticada por mais de um indivíduo contra a vítima. A gente acompanhando nos últimos anos uma série de ocorrências nesse sentido que em alguma medida ensejaram essa mudança. Mas tem uma outra figura que é, na minha concepção, muito maluca, que é o aumento de pena, ou seja, a possibilidade de imposição, né, de uma restrição maior de liberdade, aquele tipo de agressão sexual que é relativa ao estupro corretivo, de correção. Sempre que eu vejo e trago isso para vocês, porque penso que isso é uma manifestação muito importante e algo que penso que se o Foucault pudesse conhecer essa relação, ele certamente passaria uma vida descrevendo tudo que pode ser afeto a isso. Mas qual que é a circunstância, né? E sem entrar em muitos pormenores de direito penal, basicamente, quando se trata dos crimes sexuais, dos elementos muito importantes na descrição dos crimes é o quanto o agressor, a pessoa que leva, né, pratica o ato, ela busca satisfação sexual pessoal. Ela, de alguma forma, ela tem é sempre visto como um exercício de poder, né? Como um exercício de imposição de sofrimento ao outro. Eu tenho o indivíduo criminoso, eu não sou criminoso sexual, tá, gente, por favor, mas o indivíduo que pratica esse ato de alguma forma busca algum tipo de satisfação, né? Seja por ser com criança, seja por ser pelo ato de violência, pela imposição de força, por uma série de elementos. Então, esse é um elemento muito presente no caso dos crimes sexuais. No caso do estupro corretivo, e essa figura jurídica, não que exista, ela não é uma imposição, tá, gente? Mas é um elemento que chama atenção porque observou-se que nos últimos 10 ou 15 anos existe uma série de atos de violências sexuais praticadas contra pessoas que, pelo praticante do crime, eram vistas como disfuncionais. Vou dar um exemplo bem concreto. Um pai, um pastor, uma mãe, uma pessoa qualquer, tem uma pessoa na sua família, ou que ela conhece, um aluno, enfim, que tem uma conduta sexual, ou uma orientação sexual, ou uma qualquer coisa de natureza sexual, ou seja, algum tipo de manifestação da sua sexualidade, que é considerada disfuncional. Então veja, o agressor ele detecta um problema. Então vamos imaginar aquela máxima, né? Ai, meu filho é viado, meu filho é gay, e daí tem que consertar esse menino. E nessa ideia de consertar, há entre uma série de pessoas que certamente tem algum problema muito sério nessa vida, a prática. Então, acredita-se que você pode levar para o pastor para rezar, você pode levar no psicólogo para fazer a cura gay, você pode fazer uma série de coisas, mas uma série de indivíduos entendem e acham razoável que você expor a pessoa a uma violência sexual possa fazer com que ela mude o comportamento. Então, o que aconteceu? Observou-se, ao longo de quase 10 ou 15 anos, 20 talvez, que uma série de agressões sexuais eram justificadas pelo agressor e ou agressores como sendo, a gente fez isso para corrigir a pessoa. A menina é lésbica, a menina é gay, a menina é virada, temos que fazer com que homens tenham relações violentas com ela para que ela se conserte. E assim por diante. Bem, a descrição ela é muito mais afeta, especialmente ao estupro de mulheres, né, e esse é o elemento, mas vejam, o fato de alguém praticar uma violência sexual para que mude-se um comportamento, e a descrição do crime é justamente essa, né, a prática de violência sexual é agravada no caso de tentativa de correção de comportamento, e ele nem descreve comportamento sexual. Mas o que chama a atenção é que o direito, enquanto uso e imposição da força como condicionante, né, e sem dúvida nenhuma um exercício de poder disciplinar, ter que descrever uma circunstância que apene, que puna, que gere uma sanção e um resultado negativo para um ato praticado por alguém que se acha detentor de um poder, de uma autoridade, e que anteriormente praticou um ato de poder disciplinar. Vou tentar colocar isso numa escala um pouco mais clara. Eu, indivíduo qualquer, que vou ser agressor sexual, detecto um problema na pessoa.
me sinto numa situação de autoridade, faço um exercício desse meu poder de dominação, pratico um ato, né, que é um exercício de poder disciplinar sobre o corpo e a atitude daquela pessoa. Na sequência, vem uma outra instituição que é ainda mais potente do que eu, que é o direito, que é a instituição do Estado, que é o judiciário, que vai me dizer, olha, o que você fez é muito grave. Mas o que é mais maluco nessa relação é que esses indivíduos, eles realmente acreditam e pensam que o que eles fizeram não é uma agressão, mas um ato de correção. Ou seja, a gente está tentando, né, são pessoas que estão tentando colocar outras numa caixinha, num critério, naquilo que lhes é considerado o uso máximo potencial daquele corpo. É realmente algo muito, não só agressivo no sentido físico, emocional, mas é realmente espantoso imaginar que a instituição, Estado, direito, né, poder legislativo, deva descrever uma circunstância dessa para que se possa impor limite a um tipo de indivíduo, ou agressor, que se acha detentor, né, da possibilidade de executar um poder de disciplina nesse sentido. Por isso é muito interessante essa colocação do Foucault de que sempre o poder disciplinar ele é um governo dos outros sobre mim, né? Não é um exercício de autodeterminação ou de autorregulação. Portanto, essa regulação dos corpos, essa regulação de atitudes, seja pela manifestação da sexualidade, seja pelo uso do sexo, pelo uso ótimo do corpo, ele vai sofrer sempre, né, no exercício do poder disciplinar, essa disciplina, essa imposição do outro. Ele é um elemento externo, ele sempre é um governo dos outros sobre mim ou sobre o indivíduo que está sendo tutelado ou, né, resultante dessa imposição desse poder, né, desse ato de biopolítica. Na sequência, enfim, eu acho que para não alongar muito, a gente já está 50 minutos, quase uma hora, enfim. Como professora, gosto muito de falar e procuro ser o mais ilustrativo possível, mas não quero enfadá-los com relação a isso. Mas, e daí a descrição e a ênfase que o Foucault vai dar no Em Defesa da Sociedade, de toda essa descrição no que se refere também aos controles populacionais, mas não tanto no advento do uso dos corpos, é o que ele vai, né, tratar como a existência desse racismo de Estado, ou o que ele vai descrever como um racismo moderno, né, ou da pós-modernidade, enfim, após essa circunstância que não se confunde com aquele racismo colonial, enfim. Bem, ele vai justamente colocar, deixa eu só girar um pouco aqui o meu esquema para não me perder e não falar muita asneira. Bom, ele vai trazer isso, né, não tanto agora para a manifestação da sexualidade ou desse uso do corpo ou dos corpos, mas enquanto políticas aplicadas de forma genérica. E ele realmente vai fazer uma associação como os atos de racismo, a existência do racismo, como um exercício de biopolítica, não um ato de biopoder, mas de caráter segregacionista. Então, e até a descrição que ele faz não é muito alongada, né, quanto a isso, mas o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte: se efetivamente, né, a biopolítica é esse tipo de economia de utilidade das populações, então é minimizar as crises e minimizar, né, os riscos para a potência e uso máximo, o racismo, ou seja, que não necessariamente é a raça, vamos pensar no sentido de raça, né, negros, brancos, ou enfim, tudo que a gente possa entrar nessa discussão evolucionista, darwinista, enfim, mas no segregacionismo de condições ou grupos, né? Então vamos pensar o que os nazistas fizeram com os judeus, com as testemunhas de Jeová, com os ciganos, com o que podemos pensar e observar hoje, na atualidade, pensar no nosso contexto muito contemporâneo, muito presente no Brasil, que vai ser o jovem, negro, pobre, periférico, vulnerável, com baixa escolaridade, que vai ser o nosso, entre aspas, cliente preferencial do sistema prisional, mas exatamente isso. Exatamente na circunstância de que os atos e as políticas públicas, então vamos pensar, biopolítica, né, vai ser o exercício de
criação e determinação de políticas públicas, atos de execução do Estado, enfim, toda essa economia de como que a gente pode fazer viver o máximo possível em detrimento ou em não exatamente benefício de alguns. Então, para que possamos ter o uso ótimo e máximo da população, é provável que nós percamos alguma coisa, percamos algumas vidas. Então, nessa relação, ele vai descrever o racismo justamente como uma ferramenta, uma circunstância no qual se permite criar uma ferramenta mental, uma chave mental de segregacionar quem vão ser os possíveis mortos ou potencial de morte, aqueles que serão deixados morrer, são os objetos desse racismo. E os demais que vamos fazer viver seriam justamente aqueles que impõem essa relação ou que se sentem talvez confortáveis com essa circunstância. Nós podemos desdobrar isso em inúmeros elementos. É claro que até meados do século passado isso era muito mais objetivo e claro no que se refere a distinções quase visíveis, Então, você vai escolher judeus, populações árabes, vai escolher os negros, vamos ver populações marginalizadas. Então, existe uma descrição que parece muito mais biológica, muito mais social, mas isso pode efetivamente se desdobrar em uma série de outras circunstâncias. Nós temos exemplos, se não diários, mas muito frequentes dessas relações. Tivemos a situação recente agora do Vidas Negras Importam, e daí isso não é só um racismo no sentido racial, vamos pensar, negros brancos, mas é sim de uma classe ou de uma descrição que vai se dar num caráter economicista. E justamente o Foucault vai trazer essa relação, vai expor isso, o quanto esse racismo de Estado, ele efetivamente vai segregacionar, ele vai tornar possível essa diferença para justificar qual vai ser o grupo, quais serão os grupos ou os corpos que serão deixados morrer em detrimento, ou em prol daqueles que serão permitidos viver. Se a gente for colocar isso na nossa relação muito presente, muito cotidiana, muito atual, muito hoje, é pensar a fala do presidente, que vai dizer, bom, para que a gente possa manter a economia circulante, é possível que algumas pessoas morram, mas em prol, em benefício de existência máxima e da economia potencial que nós temos disso, puxa vida, Algumas pessoas mais frágeis vão morrer, infelizmente, isso é triste, mas é algo que pode vir a acontecer, no que se refere a políticas de combate da criminalidade, puxa vida, para que nós possamos fazer a guerra contra as drogas, sim, nós vamos matar um monte de pessoas inocentes, um monte de crianças, jovens, adolescentes, pessoas livres, fofas e felizes, que estão apenas vivendo a vida delas, que serão confundidas com potenciais bandidos e traficantes, mas puxa, para que a gente possa melhorar a relação de criminalidade, isso é algo que vai acontecer. Nós precisamos prender muitas pessoas porque supostamente isso vai eliminar a corrupção. Puxa, nós vamos prender e vamos acusar e vamos acabar com a vida de uma série de pessoas que vão ser injustamente acusadas ou justamente acusadas, porém vão ser prematuramente e precocemente condenadas do ponto de vista social e geral. Mas, puxa, isso é o resultado que a gente, isso é o que a gente tem que pagar, o preço que a gente tem que pagar para que nós tenhamos um combate à corrupção, ou um combate à criminalidade, um combate ao uso das drogas, um combate a uma série de coisas. Puxa, em defesa da família tradicional brasileira, a gente vai excluir uma série de pessoas que têm condutas de vida sexuais consideradas dissonantes. Puxa vida, as pessoas não vão ter apoio, vão morrer cedo, vão ser mortas na rua, vão se suicidar, vão ser expostas a uma série de situações de vulnerabilidade. Puxa, mas esse é o resultado que a gente tem para que possamos manter a família tradicional funcionando. Então, o Foucault vai colocar, ele não coloca esses exemplos de forma tão literal, mas ele vai essencialmente fazer essa descrição. Então, vamos pensar, eu acho que algo que até se refere à sexualidade, até não, refere-se diretamente à sexualidade e aos usos dos corpos e o quanto essas imposições disciplinares se dão, é a criminalização do aborto, que nada, do ponto de vista de justificativa legal, nada mais é do que a suposta e pretensa
proteção à vida, uma vida genérica, imaterial, descorporificada, não colocada, não individualizada, né? E se sabe que não vai deixar de ocorrer o ato de aborto, uma série de pessoas, né, as mulheres seguirão abortando por por razões múltiplas, por circunstâncias as mais variadas, serão colocadas em situação de risco, elas vão morrer ou vão ter, né, consequências gravíssimas para a sua saúde. Mas, né, a lógica justifica da seguinte forma: bom, isso é um resultado negativo e, né, triste dessa proteção que nós fazemos dessa vida genérica e imaterial. Podemos entrar em discussões do quanto isso é não economicamente viável, tem inúmeras circunstâncias que descrevem isso, mas a justificativa mental, e é exatamente esse o ponto de descrição que o Foucault vai fazer, né? Até porque ele não entra em discussões econômicas literais, ele não vai fazer um balanço, né, objetivo dessa circunstância, mas esse balanço mental é o que justifica esses exercícios e esses atos de biopolítica, eles justamente fazem essa mensuração. É uma conta que matematicamente fecha? Não necessariamente, nem sempre, né? Mas podemos fazer inúmeras descrições nesse sentido. O combate, o suposto e pretenso combate à criminalidade que é feito no Rio de Janeiro gera muito mais mortes por atos policiais do que mortes naturais? Sem dúvida nenhuma. Quase 80% das mortes por arma de fogo que acontecem no Rio de Janeiro são perpetradas por policiais, o que significa que não são pessoas que sem querer estão, né, a criancinha que sem querer encontrou a arma do pai dá um tiro no amiguinho. Ou seja, o ato de suposto controle da criminalidade e violência gera uma série de consequências nefastas e negativas. Bom, isso é algo que acontece. A ideia é pensado como apenas uma consequência negativa, ou seja, são aqueles que serão deixados para morrer, né? Nós não vamos imaginar que seja um problema. E daí justamente essa morte, que lá anteriormente Foucault descreveu do poder soberano como algo espetaculoso, ele deixa de ter esse caráter não só mágico e místico, e ele passa a ser algo mitigado, né? A morte é algo que não deve ser mensurada, não deve ser exposta, não deve ser colocada. A gente coloca isso em aspectos muito concretos e muito presentes nas estatísticas que a gente tem observado, né, do Covid, que se dá muito mais destaque aos recuperados do que aos mortos, porque é claro, né, que faz muito mais vista dizer, ó, nós mantivemos a vida dessas tantas pessoas em detrimento da morte dessas tantas, mas veja, nós conseguimos que tantas pessoas, né, que foram contaminadas fossem recuperadas. Essa recuperação, suposta recuperação e cura, não tem muito a ver com a política que foi executada pelo Estado, mas de qualquer forma, ótimo, a gente vai ganhar crédito por isso. Por outro lado, a gente teve algumas pessoas que morreram, mas puxa vida, né, faz parte da circunstância, é um evento aleatório, a gente não tem como controlar essas circunstâncias. O que eu acho interessante é a colocação do Foucault em descrever o racismo, e daí aqui nesse racismo moderno, né, moderno, contemporâneo e atual, presente, de que há um destaque, há uma segregação deliberada de indivíduos, sejam por classe, gênero, orientação sexual, manifestação de vida, opção de trabalho, sejam quais forem as circunstâncias, né? Muitas vezes, e na maior parte das vezes, não são autodeterminadas e impostas, né? Então, o indivíduo, as pessoas que vão ser deixadas para morrer, elas não se autoproclamam ou descrevem como segregadas, mas elas são colocadas nesse grupo segregado para que se justifique ou legitime, né? Puxa, essas são as pessoas que podem ser deixadas morrer, mas exatamente essas circunstâncias. O Foucault vai descrever essa existência desse racismo que é de estrutura, né? Não somente de estruturas de composição do Estado, não é uma coisa clara e explícita, porém ela vai ser, né, livremente associada. Puxa, faz sentido crianças negras vulneráveis e periféricas morrerem em ações policiais, mas é muito destacado, porque elas fazem parte desse grupo que puxa a vida, né? Eventualmente vão ser as pessoas que vão morrer nessas circunstâncias de invasão policial, enfim. Por outro lado, se num condomínio de luxo na Barra, a polícia entrar atirando num monte de adolescentes brancos que estudam num colégio particular e estão fumando maconha, isso realmente vai ser bastante destacado, porque eles não fazem
parte desse grupo segregado que está destinado a ser deixado morrer. Então, o Foucault vai descrever ali em Defesa da Sociedade o quanto essa segregação que é de caráter racista, né, não necessariamente por brancos, negros, enfim, mas por essas categorizações que vão ser múltiplas, que vão ser variadas, se categoriza qual vai ser a diferença dos indivíduos que vão ser levados a viver, que vão ser mantidos vivos, e daqueles que podem ser deixados morrer ou eventualmente ser desconsiderados, né? Por fim, acho que só para colocar numa outra circunstância que me chama bastante atenção e que reiteradamente voltam às discussões, o quanto isso já foi uma política pública brasileira, né? Quando se trata do racismo, quando falamos todas as discussões e circunstâncias de biopolítica, atos de biopoder, ou o quanto, né, a gente vai ter o exercício e imposição de poderes disciplinares, o quanto, e o Foucault realmente vai, né, acho que quando ele faz a descrição de sexo e sexualidade, coloca muito essa relação, né, que o sexo supostamente é a relação explícita, a sexualidade é um elemento que sofre o poder disciplinar por uma tecnologia implícita, enfim. Mas me chama a atenção, por exemplo, a circunstância legal, né, existente ali durante o período ditatorial no Brasil, especialmente após o ato institucional número 5, que em combinação com a Lei de Segurança Nacional criou uma figura muito maluca do ponto de vista de controle de Estado, que é a figura do inimigo interno. Então, pensar que a Lei de Segurança Nacional visa, né, ou tem por objetivo a proteção da população interna de um Estado e uma nação contra o inimigo externo, mas nós já tivemos uma previsão legal literal, textual e muito maluca de pensar, né, na existência escrita disso, a figura do inimigo interno, ou seja, pensar aquele que tem que ser protegido como um potencial risco, como uma potencial ofensa, como uma potencial agente de crise para o Estado. Então, até, né, para fechar esse raciocínio, quando o Foucault vai tratar da ideia de racismo, né, o quanto isso vai ser uma justificativa, uma legitimação para esses atos de biopolítica que vão ser segregacionistas e que vão determinar quais são aqueles que serão deixados para morrer, ele justamente coloca essa sequência, que até eu quero conferir exatamente para eu não falar uma última bobagem sem sentido, que ele vai dizer justamente isso, que é uma descrição de caso, né? Então existe o caso, o perigo, que é aleatório, né? Então seja o disfuncional, seja o criminoso, seja o transtorno mental, o risco, existe o risco sempre disso acontecer de forma aleatória na comunidade, mas isso vai gerar crises, né? Quanto maiores essas crises, maior a possibilidade de se permitir essa segregação dos grupos que são causadores desse risco, dessa crise, e maior a legitimidade ou a possibilidade de se executar atos ou poderes disciplinares mais extremos, mais invasivos, mais interferentes na vida e nos corpos dos indivíduos. Espero que tenha conseguido deixar claro, ou um pouco mais claro, pelo menos, né, trazer algumas das ponderações. Essas foram algumas das colocações que me vieram à leitura desses textos, né? Espero que amanhã a nossa discussão possa ser o mais produtiva possível. Por favor, alguma ignorância profunda que eu possa ter colocado nessa relação, me destaque. Acho que eu deixei passar algumas das coisas que eu elenquei no meu roteiro, mas enfim, penso que amanhã com as colocações de vocês a gente pode trazer novas ideias, novas colocações e seguir um pouco mais dessa evolução, né, nessas ampliações de debates. Me estendi bastante nessa colocação, né? Acho que, como o Alisson mesmo falou, acho que é necessidade de dar aula, mas enfim, espero que fiquem bem, nos encontramos amanhã e até a próxima.